Começar o Papos de Circo ao vivo. Hoje a gente está aqui com o Tássio Fole. E Tássio, obrigado demais por topar o convite e por todo Meu esse prazer. trabalho e parceria que a gente está fazendo junto aí. Tá muito maneiro. Tá muito maneiro mesmo. Tá bem desafiador. Tô tendo que me reinventar em vários sentidos, né? Porque assim, aula eu sempre dei, desde moleque. Só que aula em formato de vídeo online, nossa, tá sendo assim, rever todo o meu conteúdo, rever como eu vou passar isso. É um desafio atrás do outro, mas tá sendo muito legal, tá sendo muito prazeroso. E a gente tá conseguindo, né? Sim, tá super fluindo. É, a Então tem lógica muito vai prazer. mudando, né? Mas é isso, tem as vantagens e as desvantagens do digital. Mas antes da gente falar Sim. sobre milhares de coisas, queria que você contasse um pouco pra galera qual a sua história, como você descobriu o malabarismo, como você começou a fazer malabares. E eu tenho mais duas perguntas sobre a sua história, a gente vai chegar lá que eu tô muito curioso. Tem uma coisa aqui que vai ser massa. Ok, já vou me preparando aí. O começo, cara, olha, o começo verdadeiro, assim, foi bem moleque, bem novinho mesmo. Eu tinha ali 12 ou 13 anos e o meu irmão, ele falou: quero aprender a jogar três bolinhas pra cima. Eu falei: nossa, que legal, vou aprender contigo. Aí foi aquela batalha, né? De tenta, fica jogando uma bolinha pra outra, fazendo aquele shower de duas bolinhas, aquela loucura, e vê que não vai a lugar nenhum. Aí, beleza, foi recorrer à internet. Aí, através do antiguíssimo site do Ferdinand, o Ferdinand nem trabalha mais com malabarismo e circo hoje em dia. Ele tinha lá os videozinhos explicando, e também o malabares.com.br, eu acho que era esse, que era Nem sei se do está no ar mais, Zaro, né? do Luizinho, era de toda uma equipe lá de Belo Horizonte. E aí, beleza, ele aprendeu a jogar três bolinhas, me ensinou, eu penei, eu levei quase um mês para aprender a jogar muito mal três bolinhas. Foi um baita de um desafio e larguei, né? Alguns meses depois disso, eu me deparei com uma barraquinha de rua assim que estava vendendo um Devil Stick. Eu falei: meu, o que que é isso? Aí o cara mostrou um pouquinho e falei: uau, incrível, eu quero. Aí eu fiquei me dedicando ao Devil Stick. Só que assim, por muito tempo, mesmo que eu já conhecia os sites e tal, na minha cabeça eu era o único praticante daquilo no mundo, né? Porque eu não conhecia ninguém, nem sabia que dava para evoluir, tipo, era um passatempo mesmo. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu me lembro que eu troquei de escola e quando eu estava na escola nova, eu vi um cara jogando 25 bolinhas para cima, fiquei alucinado, falei: nossa, o que que você está fazendo? Ele: eu estou fazendo malabarismo com 5 bolinhas. Eu falei: nossa, mas você é o melhor do mundo, eu nunca imaginei que alguém poderia chegar em tal nível. Ele: vamos ali no Circo no Beco, que é um encontro de malabarismo de São Paulo. Eu falei: mas como assim um encontro de circo? Encontro de malabarismo? O que que é isso? O que que vocês fazem? Não, todo mundo se reúne para ficar trocando figuras, trocar ideia de métodos de aprendizado e tal. Eu fiquei de cara, falei: nossa, tem outras pessoas então que fazem isso, né? Que perdem seu tempo fazendo isso. Tem uma cultura por E trás da parada que a gente não desconfia no começo, né? exatamente. E por muita sorte, esse cara que eu acabei conhecendo e me levando ali pro Circo no Beco, ele era bem nerd da parada, assim, no sentido que, imagina, né? Eu mal sabia jogar três bolinhas direito, aí o cara já me explicou o que que era side swap, já me falou de convenção, já me falou de vôlei clave, já me introduziu a um monte de coisa, e aí eu fui para minha primeira convenção, que foi a primeira convenção paulista, em Uau! 2004, e aí já era, aí foi fisgado. Tanto que eu brinco, mas tem um quê de realidade que eu só aprendi a jogar claves para poder participar do vôlei clave, né? Que eu me apaixonei. Quando eu vi minha primeira partida de vôlei clave, eu falei: nossa, eu quero fazer isso, cara. Aí eu alucinei. Sabe que tem uma coisa super curiosa que de todos os vídeos que eu postei no Instagram, né? Eu fico vendo o que que alcança mais gente, pensando nas estratégias, do que eu vou postar e tal. E até hoje, o vídeo que teve mais alcance foi um videozinho na última Convenção Paulista, lá em Piracaia, da galera Sim, jogando vôlei clave. pois Tipo, e é é. um vídeo que, assim, tem outros vídeos que eu acho que são muito mais impactantes, de malabares, de truques, de coisas muito sinistras,
mas o vôlei clave chega na galera de um jeito muito curioso, né? De tipo, nossa, todo mundo sabe o que é vôlei, todo mundo conhece a parada. E Claro. aí, nossa, a galera jogando malabares enquanto joga vôlei é um negócio que desperta muita atenção, acho. Mas assim, para várias pessoas que não são do meio, eu recomendo, vai numa convenção de circo, que tem isso, tem aquilo, tem espetáculo, oficina, não sei o quê. E quando eu explico os jogos e competições, é o que eles compram. É o que eles mais querem ver. Porque assim, Uhum. meu, é alucinante, porque mistura, né, todas as questões de habilidade que a gente coloca ali, mas coloca o modo esportivo de operação, né, também, então é empolgante, eu acho incrível, até hoje eu sou maluco por vôlei claves, não vejo a hora aí de uma próxima convenção reunir a galera. Eu Massa. gosto muito, muito mesmo. Essa coisa da competição eu acho que desperta uma parada também, né? De interesse da galera. Eu lembro das competições de equilíbrio, a galera tirando a camiseta enquanto equilibra a clave no nariz, tipo, Sim. as mãos a mãos e parada de mão, várias paradas legais. E o que eu mais curto, assim, é que, assim, tem um lado competitivo? Tem, mas ele é mínimo, né? Tá todo mundo ali pra tirar uma onda mais do que qualquer outra coisa. É, eu acho que é mais uma competição saudável do que uma rivalidade. Não é que você quer ganhar do outro porque ou Sim. destruir o outro, é uma parada de brincar mesmo, né? Sim, né? Mesmo porque, pô, todo mundo é artista ali, se alguém sai com um dedo a menos, não é legal pra ninguém. Sim. Cara, e aí, pô, eu tava preparando essa pergunta aqui, que eu fiquei muito curioso quando eu comecei a pensar na live, né? Mas agora talvez eu já desconfie. Quando eu te conheci, você já conhecia o Otávio, né? Pra mim, o Tássio e o Otávio Já, sempre caminharam juntos. Assim, tipo, já. se eu lembro do Otávio, eu lembro do Tássio. Se eu lembro do Tássio, eu lembro do Otávio. Mas como vocês se conheceram? Uau. Eu achei que ia ser fácil essa live, hein? Cara, olha, eu tenho muitas memórias do Otávio. Dizer qual é a primeira, eu não sei te dizer muito bem. Eu tenho uma bem marcante, que a gente estava no primeiro Malabares Rio, que eu não me lembro que data foi, deve ter sido, sei lá, 2006, alguma coisa assim, não Era me uma lembro quando convenção que aqui no foi. Rio ou um encontro? Eu acho que É, nessa era, época eu nem era fazia uma, malabares ainda. Era uma competição entre números. É aquela velha história, né? Julgar números é sempre complicado, mas enfim, acabava impulsionando a galera e acabava virando uma grande convenção, né, na real. Uhum. E eu nem ia competir, eu nem tinha número na época, eu fui para prestigiar mesmo. Eu lembro que estava todo mundo no Hotel São Jorge, uma espelunca ali na Lapa, na área mais suja da Lapa, todo mundo reunido e acho que estava chovendo, não tinha porra nenhuma para fazer e eu vi que o Otávio estava desenhando, falei, pô, cara, eu gosto muito de desenhar. Ele falou, ó, senta aí do meu lado. Em 5 minutos, com uma folha e uma caneta, me ensinou a desenhar um rosto. Aí eu lembro que esse Maneiro. dia a gente deu uma fortificada assim na relação e aí foi, né? De convenção em convenção, de beco em beco, de encontro de São Bernardo em encontro de São Bernardo. Foi indo e estamos aí até hoje. Né? Oficialmente, né, pela Companhia do Relativo, quase 11 anos de existência, mas a gente data de longa data mesmo. E aí, como foi esse processo de começar junto à Companhia do Relativo? Tipo, quando que vocês falaram, ah, vamos apresentar juntos? Vocês começaram com trabalhos separados, né? Aham, Tipo, sim, apresentando cada um por si. sim, tanto o Otávio quanto eu, a gente tinha os nossos trabalhos solos, mas a gente já trocava figurinha, não só entre a gente, né? A gente tinha alguns grupos de amigos, como o Lumineiro, é um amigo muito grande entre a gente também, o Estevam da Cunha também, tem toda uma galera, o Tchatcho, tem toda uma galera, assim. E então a gente já tinha assim alguns gostos e estéticas em comuns, né? Essa parada do circo contemporâneo que estava crescendo cada vez mais aqui no Brasil. E eu lembro que a gente chegou um momento e rolou a proposta da gente fazer um encontro de malabares sem malabares. Aham. Que basicamente era juntar todos os malabaristas e cada um leva um, dois objetos do cotidiano, assim. E a gente ficava lá numa praça na Vila Madalena. Numa praça não, era uma quadra na Vila Madalena, fazendo um monte de pesquisa. Só que, meu, começou a sair umas coisas muito legais. Tanto que o número do Otávio, o Aceita uma Xícara de Café, que é com um livro, uma xícara de café e uma bola, ele nasceu desse encontro.
né? Eu lembro que participava muito o Jorge Ribeiro, o Lu Mineiro, e foi aí que a coisa se fortificou mais ainda. Aí justamente a gente falou, tá, vamos fazer uma parada juntos para se apresentar. Aí nasceu o pré-CIA do Relativo, que era o Projeto Ímpar. Eu me lembro, o primeiro nome foi Projeto Ímpar, isso faz bastante tempo. E aí a gente pegou o Tempo e Espaço, que era o meu número solo daquela época, misturou com o Aceita uma Xícara de Café, fez um começo, fez uma costura ali no meio, entre um número e outro, colocou um trabalhando a favor do outro enquanto cada um fazia o seu solo, e fizemos um final. Aí a gente fez a estreia dele em alguma convenção do ABC, não me lembro qual. Apresentamos numa gala, numa brasileira, e encerramos a vida desse primeiro experimento, né, que eu acho que tinha uns 10 minutos, mais ou menos, assim, no Malabares Rio 3, acho que 3, isso. O Malabares Rio 3, aí a gente ganhou, ficamos em primeiro lugar, e aí foi maravilhoso. E a gente ficou feliz pra caralho, o retorno foi super positivo, assim, deu muita força pra gente. Aí a gente falou, vamos ter a companhia? Eu falei, vamos. Aí eu peguei e fui embora pro Capão e... e assim, a gente já sabia que a gente ia trabalhar junto, só que eu falei, olha, você tá num nível muito alto, eu ainda tô aqui embaixo, eu preciso tirar um tempo pra crescer tecnicamente, artisticamente. Porque, assim, né, desde que eu conheço o Otávio, ele já era o Otávio. Então, eu falei, não, eu Super preciso limpo, correr né? atrás do Surreal. prejuízo agora aqui, né? Para conseguir te acompanhar. Aí, durante esse tempo que eu fiquei fora, ele criou o espetáculo, né? Que deu origem a tudo, a Companhia do Relativo, que é o Descotidiano. E eu fui estudar e treinar que nem um louco. E aí a gente se reuniu de novo em 2012. E é isso, e desde então estamos aí. Caraca, Criação... 2012 foi quando nasceu o Malabarizes também. É. Não, a Companhia do Relativo já estava Claro. em plena ativa desde 2009, só que era, praticamente o Otávio, assim, né? Mesmo que eu participava de todas as decisões de nome, de o que faz com isso, o que faz com aquilo, ele sempre mandava trechos das pesquisas dele para compor o Descotidiano. Eu estava muito focado na minha formação, então a minha contribuição ela era mínima, assim, nessa época. Sim. Mas a gente sabia que a gente ia manter a parada juntos e eu não tinha a menor pretensão de não voltar para São Paulo, né? Eu sabia que ia voltar para cá para a gente trabalhar junto. Isso se consagrou em 2012. 2012? Acho que é isso. 2012, quando eu voltei. Super curioso como a coisa da pesquisa com objetos não convencionais, né, com coisas do dia a dia e tal, foi um ponto da virada, né? Porque eu lembro que também, assim, eu encontrava às vezes vocês estavam... Eu lembro de um dia, eu estava indo embora de uma convenção, eu acho, e vocês estavam, sei lá, fazendo malabares com uns pedaços de árvore, assim, com uns pedaços de madeira, explorando umas paradas, equilibrando. Nem lembro que convenção que era. E eu falei, caraca, esses caras são sensacionais, sabe? E direto eu encontrava o Tchatcho também, pesquisando com, sei lá, corda. Cada hora o Tchatcho vinha com uma coisa diferente. Sim. Eu lembro um dia em especial que, assim, a gente teve um clique muito grande sobre, nossa, como é potente essa brincadeira com outros objetos. Foi justamente em uma convenção do ABC, não me lembro qual também. E tava super uma noite tranquila, sem espetáculo, devia ser a primeira noite, assim, só de acolhimento. E aí, eu, o Otávio e o Lu Mineiro, a gente começou a brincar com, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu me lembro que era um banco, uma garrafa de vinho vazia e uma bolinha. E a gente entrou num improviso catártico que a gente ficou, sei lá, 1, 2 horas surtando no galpão de treino lá. E a gente falou, ok, a gente tem que manter o nosso trabalho com claves, bolas e tudo, mas a gente, assim, fez o olhinho brilhar em relação a, ok, vamos malabarear o mundo agora. Uhum. Cara, que doido, porque provavelmente nessa época ainda não existia esse vídeo, não estava circulando, mas depois, você talvez tenha visto um vídeo que o Patrick Elmnert, o Wes Padden e acho que o... Wine Bottle. E acho que é o Tony Pezza, não sei, jogando com uma mesa, uma É o garrafa. Ron Berry.
Nossa, sim, o Terceiro israelense, elemento. Ron. Sei muito bem que vídeo é esse, eu sou completamente apaixonado por esse número. Além do mais que é o quê? São três grandes malabaristas com uma cenografia super simples, mas elegante, e tem uma sinfônica trocando, fazendo o Aham. acompanhamento deles. Então é maravilhoso. Não, quando saiu esse vídeo eu surtei. É um vídeo que eu sempre passo para os meus alunos do Galpão do Circo, porque assim é uma super referência de quão potente é o minimalismo, né? Aham, o Apesar que ali de simples, né? minimalismo é só a cenografia, né? Toda a questão de Claro que é movimentação, de orquestra, né? composição, estética é super complexo. Mas na real eu trouxe mais essa ideia porque eu sinto que às vezes as ideias ficam no ar, sabe? Eu já vi muitas, mais de uma vez eu já vi coisas do tipo acontecendo em diferentes países, a pessoa tem uma ideia e outra pessoa também está pesquisando uma ideia parecida, mesmo que elas nunca tenham se visto, não tenha vídeo na internet. Aconteceu alguma coisa assim com o Luquinhas quando ele pesquisava com casaco, se eu não me engano, que depois outro Aham. cara apareceu pesquisando roupa, e não sei se ele viu o Luquinhas antes ou não. E já vi isso com outras coisas também, assim, é muito doido, né? Que as Sim. ideias elas viajam num outro campo, que não é Aham. Não, eu o concordo Felipe. plenamente com isso. É muito doido, porque assim, né? Quanto mais as pessoas, assim, as pessoas, eu digo o mundo inteiro, né, vão pesquisando, vai cada vez abrindo mais portas. E eu acho natural que algumas portas abram ao mesmo tempo, ou com um pequeno intervalo, mesmo sem um ver o outro, assim. É isso, é tudo muito louco e tem que pesquisar. É, Tem que passa por pesquisar. um lugar do mistério aí que talvez a gente nunca vai saber como acontece, né? Pois é, O que bom Felipe que tá... acontece. Sim, maravilhoso. Ó, o Felipe PDS está perguntando como é o nome do vídeo. Você sabe como encontrar? Eu só lembro que era um vídeo que não tá no Sei, YouTube, que tava no Vimeo. sei. Não, você pode digitar o nome dos três malabaristas, que é o Wes Padden, Ron Berry, Com dois e o R's. terceiro é o Patrick Elmern. O nome do, do número é Wine Bottle, é garrafa de vinho. É Show. incrível, eu recomendo a todo mundo que está aí, ó, assistam esse vídeo. E de brinde tem essa orquestra tocando de fundo. Tipo, meu, apelação máxima, né? A gente brinca na Companhia do Relativo que quando é tipo uma galera muito boa, com músicos muito bons, iluminador muito foda, a gente fala que é o creme de leite, né? Mais uma contribuição aí das expressões do Otávio. É o creme de leite. Depois eu vou linkar o vídeo no Stories pra galera que quiser ver e posso, quando esse vídeo for pro YouTube também mais pra frente, eu deixo linkado na descrição. Tá bom. E cara, muita gente tem perguntado pra gente sobre o Crie Seu Número. Você tem alguma coisa a dizer sobre o curso agora? Ou pra essas pessoas que querem saber do curso? Tá dando um trabalho. Não, assim, eu tô brincando. Tá dando trabalho sim, mas tá sendo um trabalho muito prazeroso. É... Cara, é isso. Eu tô fazendo o melhor que eu posso com a sua ajuda, com a ajuda do Otávio, com a ajuda da Álida. São muitas cabeças pensando juntos aí. E apareçam na live no dia 2. Vai ser É isso que eu demais, tenho a tô muito dizer. Lá a animado. gente vai tirar todas as dúvidas. Porque não é nem ficar guardando segredinho, não, né? A gente tá resolvendo essas dúvidas, né? Enquanto o processo está rondando, né? É, Então, total. Tem algumas coisas que ainda estão em produção, em processo, que a gente ainda nem sabe, né? pois é. Quanto mais tempo a gente tem para pensar, melhor vai ser o caminhar da coisa, né? Então é isso. Dia 2 de julho, às 19 horas. Esperamos vocês lá. Massa. Lá ou aqui, né? Lá ou aqui, né? Depende do ponto de vista. Quem ainda não tá no canal do Telegram também, chega junto, se inscreve lá na página, crieseuNúmero.com. Verdade. Ó, inclusive hoje eu fiz um post ali, ó, bem legal, viu? Ah, Não massa, sei acho que se eu não vi você chegou ainda. a ver, mas eu mandei um monte de referências sobre mágica nova, né? Que é essa linguagem emergente aí, que usa a técnica da mágica, mas em função de uma dramaturgia, né? Não é o truque pelo truque, né? Ele tem Mas, uma função dramatúrgica dentro e está nascendo várias companhias super interessantes. Enfim, entrem ali no Telegram também. pode crer. O post no Telegram eu vi, mas ainda. Nossa, quando eu vi aquela mensagem, eu falei: caraca, isso aqui é ouro. Eu já salvei e falei: quando eu tiver um tempinho, eu vou deixar pra assistir e tal. É, Mas ultimamente não tô conseguindo assistir muitas referências e tal. tem muita coisa lá. É, massa, maneiro demais.
E, cara, tem uma coisa, você já vivenciou processos de criação de números e criação de espetáculos, né? E são processos diferentes. O que que você sente que são as principais diferenças no processo de criação de um número e no processo de criação de um espetáculo que é mais longo, muitas vezes mais complexo? É, olha, eu nem sei te dizer exatamente assim o que de tão palpável é a diferença entre um número e um espetáculo, porque basicamente é uma relação assim que tudo é amplificado no espetáculo, né? Por essa relação de tempo, você tem mais tempo para estabelecer uma relação seja com o público, seja com você mesmo. Ah, porque, assim, mesmo tanto um número quanto um espetáculo podem demorar anos para ser concluído. Assim como pode ser 7, 8 e resolver isso super rápido, né? Por exemplo, cara, a gente já montou alguns cabarés que... A noite experimental de Aham. convenção. Eu já pude auxiliar em algumas. E, assim, cara, literalmente, nós Dois criamos um dias, né? espetáculo em 3 horas. Sim. Eu não tô brincando. Eu lembro uma edição, especialmente, essa me marcou muito, assim, que foi em alguma convenção paulista também. Foi aquela que eu fiz o vídeo E. do o que é uma Isso! convenção, né? Exatamente. Eu não lembro Essa onde foi era, se era da a maior Soiaba, não era da loucura. Soiaba, não. Era Mas, Soiaba, enfim, não. É. Cara, essa foi a maior loucura, porque assim, a gente tava programado pra todo mundo se encontrar e aí a gente ia ter 8 horas de trabalho. Só que aí, conversando com todo mundo que ia participar, falei, não, 8 horas é muito tempo, vamos para 6? Falei, beleza, vamos para 6. Rolou uns pepinos no palco. Então, de 6, já caiu para 4. Aí rolou uns pepinos na iluminação e a gente não podia ficar lá dentro. Cara, finalmente a gente montou o espetáculo de verdade, assim, em 2 ou 3 horas. E aconteceu. E e aconteceu, foi né? incrível, eu Por lembro que foi sorte, super massa, assim. a equipe que tava era assim fenomenal, era fenomenal a galera, né? Todo mundo que tava ali era muito coração, muito mente aberta, artisticamente muito produtivo, assim, muito pra frente. Então, assim, foi feito um espetáculo, saca? Aí você fala, mas aquela transição não ficou tão boa. Tá, mas foram 14 transições. Se você tá falando que uma não foi tão boa, eu lembro que foi muito especial aquilo pra mim e mostrou essa pluralidade, né? Essa potencialidade de ser express mesmo. Assim como tem espetáculos, como né, o Risco da Companhia do Relativo, que a gente está aí tentando estrear há uns 3 anos e até agora não consegue, né? Tipo, é isso. São processos e processos. Alguns duram algumas horas, outros uma vida, né? Então, Sim. eu não consigo estabelecer assim. Tem diferenças, sim, entre criar um número ou criar um espetáculo, mas eu acho que é muito mais relativo a o que você tá querendo produzir, né? Porque Uhum. mesmo, por exemplo, a ESAC, a Escola de Circo da Bélgica, ela basicamente passa 3 anos para o aluno criar um número, né? E saem uns números esplêndidos. Mas é isso, é tempo de criação e dedicação. Tipo, meu, imagina, 3 anos de dedicação para 15 minutos de número. É É. isso. Você já viu algum caso de uma pessoa que fez um espetáculo antes de fazer um número? Deve ter, né? Mas não sei se. Assim, de Nossa. circo, né? Porque em outras. De Aham. malabares, de circo, assim. Ah, isso com certeza deve existir, né? Mesmo porque muitas vezes a gente fala, você pode estar participando de um espetáculo, então de repente chega alguém com uma proposta pronta e fala, ó, o seu Uhum. papel é esse, você tem que fazer isso, aquilo, ok. Mas alguém que já compôs um espetáculo completo antes mesmo de fazer um número, eu não conheço assim pessoalmente não, porque é um caminho mais orgânico, né? Você Sim. fazer uma parada de 5, 10 minutos e entender todos os processos daquilo, né? Que você tem desde o processo de elaborar suas ideias, organizar suas ideias, aí como tirar aquilo do papel, depois de tirar do papel, como receber os feedbacks, como retrabalhar, enfim. Né? Então, me parece muito mais justo começar com um número para depois partir para um espetáculo. Mas tem louco Tipo, para tudo nesse mundo, né? Essa é a parte três. boa das artes cênicas.
Tipo, 3 bolas antes das 4 bolas, antes das 5 bolas, né? Um diabolão antes de dois, tipo isso. É tipo essa relação, né? Mas, cara, esse papo me lembrou uma conversa que eu tive com o Guillaume Martinet uma vez, do Defracto. A Sim. gente, na última convenção da JC, a gente conversou um monte e foi muito interessante, porque ele falava sobre uma visão que ele tinha de, tipo, nossa, eu aprendi a fazer malabares em volta do meu corpo todo. Agora eu tô treinando parada de mão e conseguindo, tipo, masterizar a parada de mão, aí eu aprendi a cair, e agora o que falta é, tipo assim, ele tinha uma visão super global do desenvolvimento em termos do ser humano em relação ao objeto, em relação à cena, Uhum. e tinha uma visão de longo prazo muito doida, que era tipo assim, sei lá, a minha vida útil em termos de criação são tantas décadas mais, e a cada 2 anos eu faço um espetáculo, então eu vou fazer mais cerca de 10 espetáculos ao longo da vida. Era uma parada super assim, sabe? Tipo, Aham, aham. foi uma viagem, assim. Bom, e isso claramente se reflete no trabalho dele, né? Se você faz um paralelo aí entre o primeiro espetáculo da Defracto, que era o duo, né? Dois O Circuit malabaristas, o Fermé, Guilherme né? exatamente. Cara, se você parar para analisar, estruturalmente é a coisa mais simples do mundo. Não é nem um monte de números. Não, são microcenas que todas elas são divididas por um blackout. Então, Aham, e assim, super trabalhados com iluminações estruturalmente, diferentes, né, e tal, mas é realmente. isso. Basicamente, os caras falaram, tá, vamos fazer 5 sequências de 2 minutos, 4 sequências de 7 minutos e vamos botar tudo junto, um atrás do outro. Então, assim, nesse espetáculo, talvez ele não tivesse uma bagagem tão grande. Bom, talvez já tivesse, né? O cara é um monstro, mas enfim. As escolhas dele, né? Foi de, ok, estruturalmente, fazer um espetáculo super simples. Mas também, tecnicamente e na composição de coreografias, aquilo é de uma riqueza maravilhosa. E então ele soube investir muito bem a bagagem, né, o material que ele tinha disponível naquele tempo para criar um espetáculo assim. E depois começou a deixar cada vez mais complexo essas camadas de estrutura de um espetáculo, né? O cara é fantástico, ele é É, fantástico. agora eles estão fazendo o FLAC, que é todo sobre quedas, né? Você chegou a assistir o FLAC inteiro? Ainda não, cara. É Ainda não surreal, assisti. eles caem durante o espetáculo inteiro, numas quedas que você fala, como assim esses caras estão vivos até hoje? Eles fazem esse espetáculo 20 vezes numa temporada, saca? Porque ele e o Eric Sim, Longe com a Audácia e a EO, e assim, sim, só queda, 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 malabares com computador, é uma viagem, assim, mas ele é bem mais estrondoso, espalhafatoso, sim. assim, do que o... Porque teve uma direção ali do Jay Gilligan, no final, Aham. uma direção de objeto, não lembro exatamente o nome. Um olhar externo ali, malabarístico. É, e aí, pra quem viu o TEDx do Jay, é tipo explodir coisas, destruir as paradas, e aí, Sim, sabe, um sim. negócio desse. É muito bom esse TEDx, é muito bom. Mas, cara, teve uma pergunta da Articoarte. Ela falou: qual a chave para ter mais segurança ela falou em estar ao público, mas acho que a gente podia pensar. Teve muitas perguntas disso, né, na galera que se inscreveu no Crie Seu Número, de tipo, eu sou uma pessoa muito tímida. Como eu faço para me sentir mais seguro em cena, ou perder a timidez, ou até entrar em cena, porque às vezes a pessoa é tão tímida que ela nunca foi e se arriscou de apresentar, né? Aham. Eu acompanhei o Papos de Circo que o Tchatcho participou e eu acho que vale super recolocar uma coisa que ele falou, que é isso. Todo mundo fica nervoso em certos níveis, né? Tem gente que fica muito, tem gente que fica pouco, mas enfim, de maneira geral, todo mundo fica nervoso. E assim, cada um tem o seu processo. Logo antes de entrar em cena, né? Aqueles 15 minutinhos antes, 5 minutinhos antes de entrar, cada um tem o seu próprio processo, seu próprio xamanismo aí, né? Ele mesmo explicou que ele vai pra janela fumar um cigarro ali, cantar um Roberto Carlos, que é o que ele faz de melhor ali, ó. Amo, Tchatito. E assim como no exemplo dele, o cara entrava ali em contato com os grandes xamãs espirituais, e eu acho que é bem essa a parada. Assim, tem algumas coisas que podem ser práticas. Por exemplo,
mudar o seu estado psicológico a partir do seu físico. Cara, começa a pular, começa a fazer flexão, barra, que você vai entrar numa questão de exaustão física, tá? Não que eu aconselhe, tá? Você entrar exausto em cena, não é isso. É você colocar o seu psicológico lá pra cima, porque você vai ter uma liberação de endorfinas e adrenalina no teu corpo, e isso vai te fazer pensar menos nessa relação de nervosismo e vai te deixar mais apto a encontrar uma respiração ali, encontrar um foco, né? Mas eu acho que é isso, tanto para quem está começando, tanto para quem já está aí velho de guerra, eu acho que é encontrar o seu próprio processo antes de entrar em cena, seja fazer uma meditação, seja pular corda, seja escutar música, seja conversar com alguém para esquecer que vai entrar em cena, enfim. Eu acho que é isso, como cada um tem uma proposta, cada um tem uma reação, eu acho isso muito pessoal, então é isso. É interessante Tem como que... também varia de trabalho para trabalho, né? Assim, eu tava lembrando, quando a gente combinou que ia fazer o Papo de Circo ao vivo e tal, eu tava lembrando da primeira vez que eu entrei em cena com malabares. Porque antes eu fazia teatro e tal, mas aí era outra pilha, era outra parada. E nessa vez eu ia apresentar junto com o Guilherme, um amigo que treinava Diabolô junto comigo, que você chegou até a conhecer. Sim, foi a apresentação que eu assisti, por acaso, não? Sim. Não, nossa, é mesmo. Não, teve essa. Mas eu. Caraca, essa foi a primeira. Mas não é dessa que eu Entendi. tô falando. Foi a primeira vez que eu fui entrar em cena sozinho. E num evento de malabares, mas porque essa da Circolândia era uma parada que o público não era só malabarista, né? E tem uma diferença de apresentar para malabarista e apresentar para pessoas que não fazem malabares. Em Sim. termos do entendimento. Enfim, algumas Essa é a pessoas ficam mais. diferença. Algumas pessoas ficam mais nervosas, outras menos em cada situação. Sei lá, já teve gente que me falou, nossa, pra mim é de boa apresentar pra malabarista. Mas se a minha mãe estiver na plateia, na primeira fileira, eu fico super nervoso, sei lá. Inclusive minha mãe tá aqui falando que a gente é demais. Salve, mãe. E aí, Obrigado, tipo... senhora Bidushi. E aí, pô, uma coisa que rolou nessa outra apresentação, que foi no Intercirco, foi a primeira vez que eu fui apresentar sozinho. Porque eu e o Guilherme íamos viajar junto para o evento, mas ele quebrou o punho. E aí ele acabou não indo no evento. E aí eu mudei a nossa apresentação e fiz um número que chamava Interrogação, com um diabolô, um e dois diabolôs. E aí eu fiquei lembrando de um exercício que eu fiz, porque tem dias e dias pra mim pra apresentar, e depois quanto mais você entra em cena, mais fácil fica, eu sinto, né? Assim, você vai se acostumando com o estado de cena de alguma forma. Claro que cada vez é Sim. nova e tem sempre o frio na barriga, mas tem um lugar de ficar mais confortável em cena. Com certeza. Eu pessoalmente demorei bastante para me habituar. Eu cheguei a pensar, depois de já ter me apresentado algumas vezes, eu cheguei a pensar, cara, será que eu quero continuar com isso? Porque eu passava mal, assim. E logo na primeira vez que eu apresentei o meu número, assim, foi super complicado. Porque, assim, eu lembro, começava num blackout, tudo escuro, aí eu acendia uma vela e aí abriam as luzes, né? Que começo super poético, que ideia muito boa, no papel tá ótimo, vamos provar. E na vida real, beleza, entrei em cena, meu cenário tava ali, fui acender a vela, minha mão tremia. Eu não conseguia acender a vela porque minha mão tremia, a chama não parava. E quanto menos eu conseguia acender a vela, mais nervoso eu ficava e aquilo foi virando uma loucura, até que eu tive que segurar a minha mão com a outra. Uau! Consegui acender aquela vela, aí acendeu as luzes. Eu falei, ok, tá bom. Agora, lá, o Guga tá falando que lembra. Pois é, só vergonha. Os amigos aí estão aí pra testar a vergonha. Bom, mas enfim, aí a muito custo eu consegui acender aquela vela maldita, acenderam as luzes. Eu falei, ótimo. Agora é só eu levantar, pegar os meus malabares e fazer o que eu sei fazer. Eu levantei e quem disse que eu conseguia ficar de pé? O meu joelho tremia, que eu não Uau! conseguia andar pra frente, saca? Então, pá, é uma loucura, né? E aí é isso, né, meu? Ir testando qual que é o seu esquenta, qual que é... Como você se motiva pra entrar, se é relaxando ou se é impulsionando a adrenalina. E é assim. Aí a quantidade de Sim. micos vai diminuindo. Não acaba nunca. Mas vai Então, diminuindo. e nessa apresentação de Diabolô, eu lembro que um exercício que eu fiz, pelo menos, e eu continuei fazendo bastante tempo depois, era deitar no chão, fechar o olho e passar o número na minha cabeça. Porque,
em geral, eu comecei a fazer números um pouco menos técnicos depois de um tempo, mas antes meus números, eles não me satisfaziam muito artisticamente. Mas desde sempre, assim, com o Diabolô, tinham várias coisas técnicas, assim, então muitos truques, muitas coisas, né? E aí eu repassava o que eu ia fazer, esse plano que eu tinha. Isso me ajudava muito depois, assim, de na hora não ficar pensando no que eu ia fazer, porque tem essa parada, você vê, né? Quando a pessoa tá em cena e tá pensando no que ela vai fazer, é diferente dela simplesmente estar fazendo. Com E certeza. aí, isso é visível pro público, é muito doido. E até em vídeo dá pra Aham. você ver se a pessoa tá fazendo ou tá pensando. Íntegra. É muito legal. E aí, Não, esse era um repassar é exercício, uma boa assim. tática essa, sim, de fato. Repassar o que você vai fazer, aonde pode, onde precisa de mais atenção, onde dá para relaxar mais, repassar mentalmente, escrever também, enfim, é isso. Eu acho que tem que ir Escrever, uma provando, né? ferramenta Pouco a também. pouco você vai Sim. encontrar a sua própria forma de se calientar para entrar em cena. E assim, depois eu tracei um paralelo com uma cena que eu apresentei com o Mário Flávio, do Circo no Ato, que a gente apresentou 2 vezes só. E chama Sobrevivência. Foi uma parada que a gente era sobre tracinho vivência. E quando a gente decidiu criar, a gente criou isso tipo em uns 8 ou 10 encontros ao longo de, não, talvez uns 16 encontros, vai, não sei, ao longo de algumas semanas. Tipo, foi uns 2, 3 meses se encontrando toda semana. Então, acho que entre 8 e 12 encontros. E a gente se encontrava uma vez por semana, ia criando e tal, e não tinha malabares nem nada, nem diabolô. Era uma coisa de corpo, dança, meio contato, improvisação, assim, mas a gente queria fazer uma parada bem física, que fosse, tipo assim, bem intensa fisicamente. Então, nossa preparação para entrar em cena era primeiro se empurrar, tipo, um ficar empurrando o outro, e lógico, aí o Mário me dava uma trégua, porque ele tem quase o dobro do meu peso, sei lá. Tipo, então, assim, se ele quiser me empurrar, me arrasta, tá ligado? E a outra coisa era fazer um monte de flexão. Aí a gente, tipo, treinava um monte lá antes de entrar em cena, e entrava em cena e já tava, tipo... Nossa ideia era Aham. entrar em cena ofegante, porque a cena começava com um foco de luz, aí entra os dois pezinhos, assim, e um pé pisa no outro. Aí entra os dois corpos no foco de luz, e aí a gente tinha um jogo. A primeira coisa da cena era um jogo, a gente não sabia como ia ser. Mas tô tentando lembrar que o jogo era um acertar o outro no peito, assim. Tipo, puf, uma porrada. E a gente não sabia quem ia dar primeiro, saca? E tinha uma Aí coisa tem de... aquela linha de tensão acontecendo, né? Era muito Demais. divertido. A gente apresentou, tipo, 2 vezes só, acho, mas era muito divertido. Principalmente esse começo, era uma parada que era muito massa. Tem os videozinhos e tal. Essa forma um pouco mais agressiva, entre aspas, né, de se preparar para a cena me faz lembrar de uma tática que a gente fez muito com o Tomi Socco, né, que já Aham. passou por aí algumas vezes, e o Otávio... Ó, o gato aparecendo de novo. Uau! Esse aí, se fosse Ele acha... combinado, não ficava tão bom o enquadramento. Pois é, pois é. Não, e Mas até tinham então, falado aqui na live, não, traz o gato de volta, alguém tinha comentado. ela tá sempre por perto, não se preocupem. Tem uma tática que o Otávio adora, né, usar antes de entrar em cena, que é assim, ficar numa boa até faltar 1 minuto. No minuto final, quando anuncia o nome, ou até ficar de pé. É a máxima contração. Tá tudo relaxado, numa boa, respirando. Falou, e com vocês, se é do relativo. Aí sim ele. Máxima contração. Fecha tudo, fecha o rosto, contrai todos os músculos por 20 segundos, o máximo que dá até começar a tremer. E pum! Vai. Você tem uma liberação de endorfina e adrenalina, aí vai que vai. Caraca, Eu pessoalmente tenho sensacional. um pouquinho de preguiça de fazer isso, mas ele adora. E Aham. funciona super bem. Funciona super bem. É mais um Massa. desses rituais logo antes de entrar em cena. E tem N coisas que vão mudar esses rituais, assim, que é quanto tempo você tem antes, do tipo, às vezes você tem um tempão pra se preparar, às vezes você tem o dia inteiro, às vezes você tem 2 horas, outras vezes você tem, tipo, 15 minutos. Você chegou Sim, atrasado porque pegou trânsito numa parada e, sei lá, uma coisa inesperada, e aí mudaram a ordem e te chamaram antes, tipo, o que que... Acho que tem que pois estar é. preparado pra tudo também, né, assim, de ter cartas A na gente manga. tenta, né? A gente Cara, uma tenta. coisa que me ajudou muito foi o processo na Angel também, né? Porque aí toda semana a gente tinha exercício e a gente entrava no estado de cena muito, tipo de... Sempre tinha exercícios que a gente mostrava pro resto da galera da turma.
E aí, sei lá, Aham. depois de 6 meses você já tá mal íntimo da galera, então é um processo bem legal de desenvolvimento junto também, e você tem meio que um espaço seguro para testar coisas que talvez você não testaria em todos os lugares, em termos de, Sim. né? Isso é uma coisa que eu friso muito para os meus alunos do Galpão do Circo, que é assim, ali é um espaço blindado, no sentido que quem vai assistir e vivenciar os experimentos deles, as apresentações, são eles mesmos, que vira uma super família sempre, né? Todos os alunos se unem muito, assim, eles são muito unidos no melhor sentido possível. E nós, professores, que estamos ali sobretudo para ajudar, né? Principalmente para ajudar. Então é isso, libera a sua criatividade, vai que vai, sem pensamento de eu acho que não tá bom, não, acredita, vai e mostra, por você ter esse lugar acolhedor mesmo, né? É como apresentar em uma convenção, sabe? Tá, é difícil apresentar malabares para malabarista, só que ao mesmo tempo você tem um público extremamente acolhedor que entende que os seus truques são difíceis, que tá frio, que tá ventando, que todo mundo fica nervoso, que é natural. Então, assim, você tem esse calor, esse carinho mesmo do público. E com certeza isso traz alguma tranquilidade, né? É, e esse lugar do entendimento da técnica, eu sinto que muda tanto, sabe? Do tipo, você pega, faz um equilíbrio com clave, que você joga a clave e vira para um público leigo, e a galera fica tipo assim, ah, legal, né? Mas isso aí, qual é que é a graça, saca? E tipo, parada difícil, você treinou assim 3 meses para Pois é. conseguir fazer a parada. Eu Aquela velha lembro, história, né? Joga a bolinha alto pra criança, né? do diabolô alto também, tipo assim, jogar Pois o é. diabolô pra cima é a primeira coisa que você aprende. Só que você vai jogar um diabolô pra cima pra um público de diabolistas, a galera não vai provavelmente nem aplaudir, assim, tipo, meio normal, sabe? Quero ver você Pois jogar é. 4 pra cima, aí beleza. Pois é. Ou pra baixo. Mas é um processo também, né, de educar a plateia, eu acho, ou tipo, do quanto que a plateia assiste coisas e existe um processo de se apropriar daquilo que está acontecendo, de entender aquilo que está acontecendo em cena, que não é do dia para a noite, né? Sim, eu acho que tem os dois lados da questão, né? Existe essa questão da educação cultural, sim, que, cara, se apresentar é educar o Uhum. público como se comportar assistindo, como deixar aquilo reverberar, como dar retorno. Existe esse processo pedagógico, sim, mas eu acho que também existe o lado do artista que tem que entender que algumas coisas são completamente indiferentes. Se eu pego uma bolinha por detrás das minhas costas e jogo, só um malabarista vai entender quão difícil é aquilo. Então você tem que se adequar ao seu público. Ou não, né? Aí vai de cada um, mas você tem que ter essa noção que o público X entende algumas coisas, o público Y entende outras. Então é dos dois lados. Tem que rolar essa pedagogia artística, né, para quem tá assistindo, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no que a gente está fazendo, para quem a gente está fazendo. Isso muda muito na hora de montar uma estrutura, né? Sim. E eu acho que existem coisas também, dá para chegar num lugar que funciona para os dois, né? Funciona tanto Com para a galera certeza, que é leiga quanto para a galera que é super técnica e tal. com Existe esse lugar certeza, também. Tem um com comentário certeza. legal aqui, dois comentários legais aqui, ó, do Fábio On. Se tem o dia inteiro, parece 15 minutos para se preparar, né? Se tem 15 minutos, parece uma piscada. Fato, 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 Ah, fato, o fato. tempo aí se contraindo e se expandindo. Não, E sim, com certeza. o Gui Barucci falou também, normalmente 2 mortais ou 6 são a mesma coisa para quem é leigo. Leigo, entre aspas. Sim, 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 Tipo, não. É isso, é super difícil, às vezes, dimensionar para certas coisas o que o público vai entender que é difícil e o que é fácil. Você mesmo deu um exemplo que para mim é magnífico, né, para o malabarismo, o equilíbrio de clave sobre aham, clave. Isso é uma coisa que eu me recuso a fazer em cena, porque, meu, é muito fácil dar errado e, cara, não não tem um grande impacto. A pessoa vai sim. falar, eu consigo equilibrar uma vassoura na mão também um pouquinho, né? Então eu acho que não ganha tanto nenhum nem outro. Eu amo ver equilíbrios, mas eu morro de medo. Eu
Olha aí, ó, 18 anos jogando malabares, eu nunca usei um truque de equilíbrio na minha vida em Uau! cena. Nunca. Caraca! Eu Não, morro de medo. desafio. Aí, tá. Agora, desafio. A galera vai querer ver você fazendo um truque Nossa de senhora, equilíbrio um dia na vida. você é louco. Não, mas eu lembro que eu ficava de cara, porque eu vi uma galera apresentando isso, às vezes eu tava na plateia assistindo junto com uma galera junto com uma galera misturada, malabarista e não malabarista, e aí eu vi o equilíbrio e falava, uou, como assim? Tipo, eu olhava pro lado e a pessoa tava tipo, ah, legal. Mas é Pois muito é. doido, porque olha isso, a primeira vez que eu vi o Otávio apresentando, Contato, eu falei assim, eu nunca tinha visto Contato na vida. Foi naquele evento lá. Eu nunca tinha Aham. visto Contato antes. Tipo, pra mim era uma parada completamente nova. Eu era do Diabolô e do Malabares com bolas e talvez tinha visto uns vídeos, sei lá. E aí eu vi o Contato, Otávio lá, lindo, né? Tipo assim, puf, super limpo, assim, a parada em slow motion. E aí eu falei, ah, mas e aí? Qual é que é essa parada dessa bola aí, saca? Mó negócio sem Pois graça. é, né? Tipo, não entendia, não tinha o conhecimento da parada pra entender o que ele tava fazendo. E depois, quando eu fui aprendendo, fui treinando, eu acho que o processo de você tentar fazer é muito educativo, sabe? Tipo, que aí Sim, você entende a dificuldade da parada também. Aí sim. eu vi, Até mesmo caraca, que ele era sensacional. Tipo, um monte de gente escreveu pra gente, né, respondendo sobre o CRI seu número, falando que quer conseguir fazer uma coisa mais fluida. Ó, já vou dar esse toque que essa questão de trazer fluência para o seu movimento exige muito trabalho e normalmente quando o público leigo olha, fala, olha, deve ser fácil então, né? Já que faz tão naturalmente, tão tranquilamente, dá essa sensação de ser fácil. Tanto que uma outra coisa que eu sempre brinco com os meus alunos é quer impressionar público leigo, faz alguma coisa rápida. Mesmo que seja muito fácil. Se mexe rápido. dá giro, Pronto. né? Sei lá. Tipo, Exatamente. Faz qualquer coisa, faz rápido. Opa, parece difícil. Afinal, foi super rápido. Né? Porque quando isso você é, deixa tudo muito polido, muito bem executado, é fácil. É o paradoxo da Perigo. técnica, né? Porque para você chegar nesse estado dá um puta trabalho, demora assim, às vezes uma vida. E aí Exato. na hora é tipo assim, nossa, olha a facilidade com que ele faz essa parada, né? Né? Justamente, dá aquele pensamento, será que eu consigo fazer isso aí também? Será que dá? Ó, o Pois é. Lucas Muniz deixou um comentário aqui pra você, você é um monstro no Malabares. E o Bonassa tem uma pergunta massa. Qual a parte do processo de criação que vocês mais gostam? Antes eu tenho que falar o quanto eu amo o Matheus Bonassa. Não posso ignorar isso. Agora eu tô vendo aqui os comentários. O Bonassa deixou um comentário muito fofo aqui pra gente, eu adorei, eu não tinha lido ele ainda. Ó. Dois talentos juntos, com toda certeza vai sair coisa boa. Tamo O junto. Matheus é foda. O Matheus eu o conheci no Beco também há muito tempo atrás e esse mano, velho, sempre me botou pra frente. Mano. Sempre falou, vai, treina, treina isso. Foi ele quem me ensinou a fazer um start com 3 claves, de pegar 3 claves em uma mão e jogar tudo pra cima. Eu aprendi com ele na primeira convenção paulista. Massa. Só muito amor e carinho por esse mano aí. Quer responder a pergunta aí? Qual é a parte do processo de criação que você mais gosta? Cara, é doido, né? Não sei se. Primeiro que nem sempre tem. Nem todas as partes do processo eu gosto. Isso eu acho que é sempre importante lembrar também, porque às vezes você quer, sei lá, você quer ter uma coisa, né? Ter um resultado e tal, e às vezes é difícil desfrutar o processo quando você está no período de bater a cabeça na parede, entender como ligar as peças lá, montar o quebra-cabeça. Então tem parte que é mais doloroso do que prazeroso, mas eu sinto um prazer muito grande de concretizar uma parada, sabe? De entrar em cena, por exemplo, e sentir, nossa, eu fiz isso. Eu tinha essa folha em branco aqui e eu criei uma coisa do nada que agora existe por causa de mim, sabe? Aham. Esse lugar eu gosto muito. E de trocar com as pessoas também quando tá em cena. Mas não sei, assim, eu gosto muito do processo de pesquisar também, de tipo inventar coisas e ir descobrindo, né? Eu sinto que tem uma parte do processo em que depois de um ponto, o trabalho começa a se fazer. Pelo menos eu sinto isso um pouco em algumas coisas. E isso acontece nos vídeos também, acontece em outras coisas. Tem um período no começo que você está fazendo, mas aí tem uma outra hora que o trabalho começa a te puxar, parece. E Sim. aí as coisas começam a acontecer, e como se tivesse uma vida própria, sabe?
Com Esse certeza. estado eu acho muito doido. É um negócio que tá aí nesse departamento que é além da razão da compreensão total, né? Vai para um Aham, lugar mais místico, mágico, não sei. aham. Olha, pra mim, é, eu acho que alguns anos atrás eu responderia que é a parte de pesquisa. Porque eu sempre gostei muito de pesquisar, né? A gente até estava falando aí sobre os objetos e tal, e a entrada dos objetos no malabarismo. Uhum. Só que hoje em dia, principalmente depois de dos processos do risco, né, do espetáculo que a gente está compondo e não consegue terminar nunca, eu acho que hoje em dia eu gosto mais daquela fase onde os resultados começam a chegar. Uhum. Porque no risco mesmo, foi assim, muitos chutes que não deram em nada. Então, muitas vezes a gente tinha uma ideia, começava a pesquisar aquela ideia e não chegava a lugar nenhum. Pegava outra, destrinchava, passava a semana trabalhando em cima daquilo e ia para outro buraco sem fim. E às vezes também algumas coisas que a gente não botava a menor fé, a gente olhava o vídeo e falava, uau, olha o que a gente achou. Então eu acho que assim, a parte que eu mais gosto, Matheus, falar assim, é aquele momento de você tá despretensioso, não esperando muito e o resultado que vem tipo, você não estava imaginando. Então acho que essa é a parte que eu mais gosto, assim. Quando começa a ganhar essa vida que você Parecer. falou, Lucas. Quando Uhum. ele começa a nascer essa vida assim que eu falo, uau, aí sim. Né? Massa. Quando você começa a ter o mínimo de retorno, né? Porque às vezes é só pesquisa, descarta, pesquisa, descarta, pesquisa, descarta, e aí tem o quê de desmotivador, né? É, tem essa frustração pela expectativa de querer ter uma coisa, né? E do tipo, pô, tô trabalhando, trabalhando, trabalhando e não vejo a coisa acontecendo às vezes, né? É, total. É difícil. Machuca o coraçãozinho dos malabaristas. E uma coisa, conta aí um livro. Tem algum livro que marcou sua vida de alguma forma, não necessariamente relacionado à criação e pesquisa circense? Cara, sinceramente, em relação à criação e pesquisa, eu leio muito pouco. Eu sou bem atrasado a quase tudo que eu faço em relação à pesquisa. Assim, claro que a gente estuda, vê vídeo, lê livro, a porra toda, mas eu sou muito mais da prática, de entender, trocando com pessoas ou fazendo aulas e já partir direto para a ação, assim. Eu até falo Aham. isso no curso, né, que cada um é cada um, tem gente que é muito mais acadêmico e gosta de ficar destrinchando cada assunto a fundo. Eu gosto assim de arranhei uma superfície, bota no corpo, experimenta, vê qual é Massa. que é. Então, não, em relação a isso. Ah, tá, não. Tem como falar sobre o corpo poético do Laban, que é feroz, é incrível, mas assim, na vida, eu acho que um que me marcou muito foi o Caçador de Pipas. Massa. Que eu fiz, uau! Do Caleb, acho que é Caleb o nome, É, né? eu acho que é isso. Do autor. Que eu fiz uau, e foi a primeira vez que eu tive a experiência de depois assistir um filme sobre um livro que eu tinha lido. Eu nunca tinha parado para pensar nisso e quando eu vi foi incrível. Eu lembro que tem uma cena no filme que eles entram em uma cozinha e a cozinha era exatamente o que eu tinha imaginado. E aquilo para mim foi assim Aham. monstruoso, monstruoso. É, às vezes eu acho Incrível. que a dificuldade de ver o filme depois é a parada de ter uma frustração com o processo da imaginação também, né? Que pode Com certeza. acontecer, né? Com Com Harry certeza. Potter, uma galera fala que isso aconteceu de alguma forma. Até hoje eu não assisti Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo. Que eu li o Eu livro também não. e falei, uau, o livro é sensacional. E aí eu falei, ah, nem quero ver o filme, assim. Não tem como ser melhor que o livro. Tipo, Aham. Às vezes é melhor ficar na dúvida, né, do que não tirar a conclusão ruim sobre. sim. Ó, mas aí depois disso eu lembro que eu adorei. Eu passei a pesquisar livros que viraram filme, aí eu li o livro para depois assistir o filme, porque esse momento, assim, era um momento super banal, era só entrar numa cozinha, só que Sim. justamente eu falei, caralho, desenharam o que eu tava imaginando, saca? Então, Aham. nesse caso foi super positivo, né? Mas é Massa. sempre complicado, né? Adaptação de obra, até em qualquer coisa, né? Pô, quantas vezes eu não falo, nossa, aquela música é mó legal, vou tocar ela no piano. Horrível, fica horrível. E, tipo, é normal, sempre que a gente tá fazendo uma tradução de alguma coisa, uma transmutação, aí pode acabar não ficando tão legal, né? É sempre um risco.
Até a própria tradução, né? Tipo, da língua original para outra língua, assim, tem alguns Pois nuances, é, algumas coisas que a gente talvez nunca vai ter como captar, assim. E o nível de com detalhe que você certeza. consegue num livro de 500 páginas, sei lá, e num filme, nunca vai ser Com igual, certeza, mas tem, com tem algumas que certeza. ficam realmente incríveis, né? É isso, tem que apreciar cada coisa como cada coisa, mesmo que seja uma tradução, tentando ser fiel, já vai ser uma nova visão, uma nova aplicação, e é o que é, né? Cara, o Instagram vai quicar a gente daqui, mandar a gente embora daqui a alguns minutinhos. Então, antes da gente encerrar, conta aí um espetáculo. Essa é muito difícil escolher um só, mas é uma Apartes. pergunta. Qual, né? Apartes. Apartes. Compagnie singulière. Apartes. Dá tempo de eu contar uma mini história rapidinho? A gente tem 1 minuto e 10, vai. Tá, vou ser rápido. É o seguinte, entrei para assistir o espetáculo, só que eles estavam tendo vários problemas técnicos. E aí eles pediram desculpas, que a gente ia ter que esperar um pouco para o espetáculo começar. O espetáculo começou, o problema técnico no projetor estourou no meio do espetáculo, eles tiveram que parar o espetáculo, o público começou a ficar bravo, começou a brigar com os artistas, a plateia começou a discutir, começou uma baita de uma confusão, a galera quase querendo sair na mão, completamente loucão. Eu peguei e falei, mano, pelo amor de Deus, não vou ficar assistindo novelinha aqui, pelo amor. E saí e fui embora. Depois, os artistas vieram se desculpar comigo porque era tudo parte do espetáculo. Eles ficavam provocando a plateia para a plateia ficar brava. E caso a plateia não ficasse brava, eles tinham alguns infiltrados dentro da plateia que fazia a coisa pegar fogo. E o espetáculo era justamente o trabalho de teatro do invisível, que é quando você extrai da cena isso. E assim, 10 segundos, então. pra mim foi tão imerso. 10 segundos? É, Tchau! 5. Gente, obrigado pela presença. A gente se vê quinta-feira, às 7 da noite.